Salve galerinha, beleza? LF aqui com você, canal LF Resolve, para fazermos mais uma questão na FUVEST para nossa playlist aqui completa, né? LF resolvendo FUVEST, objetivas e discursivas, que aí você pode utilizar, né, como material de estudo. Então, uma playlist bem robusta para você utilizar aí como fonte, beleza, galera? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos resolver essa questãozinha que fala sobre teor, cálculo de teor de um elemento dentro de um composto, fala de diluição, fala de cálculo de NOx, então uma questão bem complexa, reações inorgânicas, é uma questão bem legal. Vem comigo, vamos lá, vamos resolver, esse é o nosso lema. Vem comigo. Salve galera, beleza? LF aqui com vocês para resolvermos essa questão que caiu na prova de 2024, a questãozinha da FUVEST. Então vem com o LF, vamos resolver. Bom, ele fala aqui na questão sobre o nosso amigo ácido fosfórico, te dá uma colher de chá enorme, colocando a fórmula. Ele diz que o ácido fosfórico ele pode ser obtido a partir de dois processos. Ele vai utilizar a fluorapatita, que ele chama de rocha fosfática, na presença de ácido sulfúrico. A fluorapatita é muito semelhante à hidroxapatita. Tá? A hidroxapatita, ela tem uma hidroxila ali no lugar do fluoreto, tá? E essa hidroxapatita é a que forma o esmalte do dente. Beleza, galera? Então, quando a gente tem um meio muito ácido, né, o meio bucal muito ácido, o H+ do meio começa a consumir a hidroxila da hidroxapatita e começa a ocorrer a desmineralização. Isso caiu na prova do Enem esse ano. Ocorre a desmineralização da hidroxapatita. Um dos métodos utilizados para que o esmalte fique protegido é substituir a hidroxapatita pelo fluoreto, formando uma camada de fluorapatita, que é protetora, uma vez que o H+ e o fluoreto, né, eles não têm tanta afinidade como tem o H+ e o OH-. Tem afinidade, obviamente, mas é um pouquinho menor. Então, a fluorapatita, né, a camada que ela vai ser formada, ela protege um pouquinho o esmalte do dente. Beleza? Então, quando você usa aquele creme dental, que eu não vou falar o nome aqui, obviamente, mas você sabe que tem uma marca específica que domina o mercado, a gente tem uma quantidade de fluoreto para, né, fazer esse papel. Mas tome muito cuidado, porque fluoreto em excesso dentro do seu organismo pode provocar uma doença chamada fluorose. Beleza? Que aí ela começa, essa doença, né? Ela ocorre quando você tem um excesso de fluoreto e o fluoreto começa a atacar o cálcio, principalmente, dos dentes e dos ossos. Show de bola, galera? Então, LF é muito além do gabarito. Vem comigo, sabe disso. Bom, outra opção é oxidar o fósforo elementar com oxigênio. Isso aqui é importante, que a gente vai precisar para resolver a letra B. Então, já estou dando um spoilerzinho aqui. Na letra B, a gente vai precisar disso. Bom, vamos à letra A. Ele pede para a gente calcular o teor de fósforo na fluorapatita e no óxido de fósforo, P4O10. Galera, para calcular teor, né, de qualquer elemento dentro de um composto, basta você pegar a massa molar do composto e atribuir isso como se fosse o 100%. E a contribuição do elemento para essa massa molar, você vai colocar como o teor, né, que você vai calcular. Então, como assim, LF? Ó, se você tem aqui água, massa molar 18 gramas por mol. Desses 18 gramas, 16 gramas são contribuição feita, né, seria 16 gramas, é uma contribuição, perdão, feita pelo oxigênio. Então, 18 está para 100, 16 está para X, que seria a porcentagem, o teor de oxigênio. Então, a gente vai aplicar isso aqui para os dois compostos. E aí a gente vai ver quem tem o maior teor. Então, primeiro vamos aplicar para a nossa querida fluorapatita, que ele chama no texto de rocha fosfática. Bom, então vamos aplicar. Ele já deu aqui de lambuja para a gente, para a nossa alegria, a massa molar. Então, a gente tem que 504 gramas
dessa substância aqui, né, desse composto. Então é bom sempre numa prova discursiva você colocar a unidade e de quem pertence esse valor, tá? E aqui a gente vai colocar que ele tem, ó, para cada um mol dele, olha aqui, ó, aplica a propriedade distributiva aqui, ó. Esse 3 que está aqui fora multiplica quem está todo mundo aqui dentro do parênteses. Então nós temos, na verdade, 3 vezes 31, porque ele deu a massa atômica do fósforo, 3 vezes 31 gramas de fósforo. Isso vai estar para o teor de fósforo na nossa querida fluorapatita. Então, o teor de fósforo na fluorapatita vai ser esse valor aqui, tá? Na hora que a gente resolver isso aqui, nós teremos 100 vezes 3 vezes 31, dividido por 504. Isso vai dar aproximadamente 18,45. Beleza? Agora vamos fazer o mesmo cálculo, um cálculo semelhante, para o óxido de fósforo. Ele também nos deu aqui a massa molar dele. Então, 284 gramas de P4O10 será o nosso 100%. Quantos mols de fósforo tem nessa fórmula aqui? 4. Então, eu tenho 4 mols para cada mol de óxido de fósforo. Então, eu vou multiplicar 4 por 31. Isso vai ser gramas de fósforo, que é a contribuição do fósforo. Logo, eu vou ter o teor de fósforo nesse composto. Então, o teor de fósforo aqui vai ser igual a 43, aproximadamente, 66, 67, tá? Por cento. Logo, após a realização dos cálculos, soluções, olha, após a realização dos cálculos, vírgula, conclui-se que o P4O10 possui o maior teor de fósforo. Aí tu pode botar assim, ó, 43,67% contra 18,45% da nossa queridíssima fluorapatita. Bom, essa é uma resposta bem completa, mas obviamente que você pode dar a sua forma, tá? Mas o importante é você mostrar para a banca que você realizou os cálculos, então após os cálculos concluo, então verifica-se, então você utiliza um comando que enfatiza que você ali no seu local de resposta da questão, você realizou o cálculo e está ali. Tá bom, galera? Então é importante a gente colocar uma resposta que seja uma resposta bem assim, simpática para a banca, beleza? Bom, então vamos lá. Agora ele pede para a gente, ó, ele presente na tabela da folha que ele quer a equação global do método que a gente vai utilizar para oxidação do fósforo 4, né, do P4. Então, a primeira etapa que ele mostrou para a gente lá no texto, que o LF marcou aqui, ó, ele vai oxidar com oxigênio gasoso. Aí depois ele vai formar o P4O10, que vai reagir com água formando o ácido fosfórico. Então, são duas etapas. A primeira etapa é pegar o nosso querido P4 e oxidar, né, reagir com oxigênio gasoso e vai formar o P4O10. E aí a gente tem que equilibrar. 4 fósforos já tenho aqui, agora tem que botar um 5 aqui no oxigênio. Beleza? Agora a segunda etapa é pegar esse camarada aqui, vai ser o intermediário. O que é o intermediário? É aquele que é formado na primeira etapa e consumido na etapa seguinte. P4O10 mais a nossa queridíssima água, formando o amiguinho lá, o ácido fosfórico. Bom, eu tenho 4 fósforos aqui. Agora eu vou fazer a regra do macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio.
Bom, metal não tem nenhum. Vou no ametal. É o fósforo, que é diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono não tem, depois eu vou para o hidrogênio e por último o oxigênio. Então eu tenho 4 fósforos aqui, então vou deixar umzão aqui. E vou multiplicar aqui o início aqui por 4. Então quando eu faço isso, eu agora vou ver o hidrogênio. Eu tenho um 12. Então eu vou botar, deixa eu botar esse sinalzinho mais para cá. Eu vou botar um 6 de água aqui para 6 vezes 2, né? 2 hidrogênios que tem na água, 12. Agora vamos ver se o oxigênio está batendo. Eu tenho 10 oxigênios aqui com mais 6, 16. 4 vezes 4, 16 também. Então agora é só a gente somar as duas equações. Quando eu somo as duas equações, a gente pode cortar o intermediário, uma vez que aqui ele está para 1 e aqui também. Logo nós ficaremos com P4 sólido mais 5 mols de oxigênio, mais, ó, vou botar assim para ficar bonitinho, ó, 6 mols de água, formando o nosso querido ácido fosfórico. Beleza? Aí o que você faria? Você ia pegar essa equaçãozinha aqui, né? Essa querida equação, ó. LF vai colocar aqui para você, ó. Você pegaria essa sua equaçãozinha e colocaria lá no quadrinho de resposta que vinha separado para você. Obviamente, você não ia usar caneta vermelha, eu só estou aqui de uma forma mais didática, mostrando quem veio da primeira e da segunda etapa, tá bom? Bom, agora ele pede para você colocar o NOx do fósforo no P4. P4 é uma substância simples, então o NOx é igual a 0. E o NOx no H3PO4. Galera, o nome ICO, quando eu tenho um elemento da família 5A, antiga família 5A, família 15, né, como é o caso do fósforo, o nome ICO já está atrelado ao NOx mais 5 quando eu tenho um ácido. Se ele fosse fosforoso, ou seja, oso, ele teria o NOx mais 3. Ah, LF, eu não consigo lembrar disso. Beleza, o que você faz? Você faz o cálculo do NOx, ó, H3, PO4, faz bem separadinho assim, ó. Faz um joguinho da velha. Se você tem dúvida de como fazer, ó, vou deixar um videozinho aqui que eu gravei sobre cálculo de NOx. As regras, tudo isso. Ó. Lá eu digo o hidrogênio é mais 1, digo quando ele não é mais 1, tá? O oxigênio é menos 2 e o fósforo é X. Então aqui, ó, nessa primeira linha você coloca o NOx dos elementos conhecidos. E de quem você não conhece ou que você quer calcular, você chama de X. Aqui embaixo você vai colocar o NOx multiplicado pela atomicidade, ou seja, quantas vezes esse elemento aparece na fórmula. Então aqui vai ser 1 vezes 3 mais 3, como só tem um fósforo é X, aqui eu tenho 4 oxigênios, é menos 8. Então X vai ser o quê? Eu vou igualar a 0, tá? Porque isso aqui é uma estrutura neutra, não tem carga. Então eu passo menos 8 para lá, mais 8, 1 mais 3 para lá, menos 3, e dá mais 5. Então o NOx do fósforo aqui no nosso queridão, que é o ácido fosfórico, é mais 5. Tá bom? Mas você poderia fazer direto lembrando a regra de nomenclatura. Bom, agora a letra C é uma questão bem interessante, porque ele fala para você, você vai ter que fazer uma conversão de unidade aqui, tá? Eu vou mostrar para você já já. E ele te dá também uma diluição, e aí você tinha que prestar muita atenção nessa diluição que ele fala, ó. Ele diz, ó, um volume de 10 ml, então ele tem um volume inicial de 10 ml de um refrigerante. Previamente desgasificado, ou seja, tirou o CO2, foi adicionado um balão volumétrico de 50, que foi completado com água destilada, ou seja, ele diluiu. Ele tem um volume final aqui, ó, vou adotar desse lado aqui. O volume final é de 50. Galera, você pode aplicar CV, mas vamos pensar aqui rapidinho, matematicamente, ó. Daqui para cá, o que aconteceu? Eu multipliquei o volume 5 vezes. Então, quando eu calcular essa concentração aqui final, ela vai ser 5 vezes mais diluída. Porque quando eu aumento o volume, eu diminuo a concentração, uma vez que concentração é calculado pela quantidade de soluto pelo volume de solução. Então, se eu aumentei o volume, eu diminui a concentração. E isso é proporcional. Então, se eu aumentei o volume 5 vezes, então a minha concentração inicial, ela foi dividida por 5.
Beleza? Então, esse é o raciocínio que você tem que ter. Muito cuidado com isso. Então, olha só, sem aplicar a fórmula, só matematicamente falando, ó, essa solução, ou seja, a solução diluída, foi analisada e obteve uma concentração de 0,2 grama por litro. Então, ela é 0,2 grama por litro diluída. Então, para eu calcular o contrário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa propriedade e fazer ela ao contrário. Então, se daqui para cá eu dividir por 5, na volta eu tenho que multiplicar por 5. Logo, a concentração inicial vai ser 0,2 vezes 5. Então, a concentração inicial é igual a 1 grama por litro. Você poderia fazer CI, VI, CF, VF, que daria no mesmo, tá? Você calcularia a concentração inicial. Mas tem que aplicar o fator de diluição. Isso aqui é o que a gente chama de fator de diluição. Então, se eu diluir a minha amostra, ela no final, ao ser analisada, ela está menos concentrada do que na amostra, né, original. Beleza, então achei a concentração inicial. Aí ele diz assim, ele pergunta, considerando que o valor máximo de ácido fosfórico permitido no refrigerante é de 0,07 grama para cada 100 ml, então o nosso limite está numa unidade diferente. Beleza? 0,07 grama para cada 100 ml. A minha concentração é grama por litro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer a minha concentração para a mesma unidade do limite. Como é que eu faço isso? Ó, 1 grama de ácido fosfórico está para 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro. Eu quero trazer para 100 ml, que é a unidade da unidade do limite. Então, aqui a gente vai achar a concentração no limite, que vai estar por 100 ml. Então, se daqui para cá eu dividir por 10, eu vou dividir por 10 daqui para cá também na mesma proporção. Logo, a minha concentração, né? Aqui não seria concentração limite, seria concentração no refrigerante, no refri. Vou botar assim, ó, no refri, ó, vai ficar melhor. No refri, na unidade do limite. Na unidade limite. Então, agora eu trouxe a concentração de refri para a unidade limite. Isso aqui vai ser 0,1 grama por 100 ml. Logo, o que acontece? Ele encontra-se fora, né? Acima. Então, a concentração de ácido fosfórico na amostra de refri analisada está acima do limite, né? Acima da legislação. Então, ele está acima do permitido. Aí tu pode colocar, né? Aqui o limite, não, apesar de que está escrito aqui, eu acho que não precisa, tá? Muito preciosismo. Acima do permitido, a gente coloca assim, pela legislação. Aí fica legalzinho. Belezinha? Bom, galera, a questão aí muito legal, tá? Uma questão que envolve cálculo, raciocínio, diluição, cálculo de inox, montagem de equação química, muito legal a questão. Beleza, galera? Então acompanha a LF aí na playlist FUVEST. LF resolve, né, questões da FUVEST. Então tem várias questões objetivas e várias questões discursivas para você pegar aí como fonte de estudo, belezinha? Então vamos lá, vamos pro próximo vídeo. Vem comigo, me acompanhe.